Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a seguir. Aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 1 a seguir. Quem encontrou, diga graças a Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar dentro do campo da tipologia bíblica. Hoje nós vamos trazer esse ensinamento baseado, meus irmãos, nesses versículos que ora eu acabara de ler, fazendo um paralelo com o Velho Testamento e com o Novo Testamento. Haja visto que o texto, em 2 versículos, fala que essas coisas foram escritas como tipificação, figura daquilo que se existe hoje. E eu quero que você deixe, por gentileza, a sua Bíblia aberta, para que você possa entender o plano salvífico de Cristo na sua vida. O povo de Israel, meus irmãos, tem algumas características, sim, da igreja militante nos dias atuais. Então nós vamos fazer uma junção, um paralelo, trabalhando dentro do campo da tipologia bíblica. O versículo 1 do capítulo 10 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Quando Paulo, meus irmãos, ele escreve esta passagem aqui para os irmãos que estão na igreja de Corinto, Paulo está dizendo: meus irmãos, eu não quero que vocês possam discutir a respeito dos mandamentos de Deus. Eu quero que vocês entendam, abram o entendimento de vocês, e que vocês não sejam ignorantes a respeito
daquilo que Deus se revelou no passado e daquilo que Deus ainda está se revelando no presente. Que vocês possam não serem ignorantes a respeito daquilo que o Espírito Santo quer operar na vida de vocês, daquilo que o Espírito Santo quer se manifestar na vida de vocês. E vocês não podem se prender, vocês não podem bloquear a vontade de Deus na vida de vocês. Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Isso aqui, meus irmãos, fala a respeito da trajetória do povo de Deus, que passou um período mais ou menos de 40 anos andando pelo deserto, após o Senhor ter tirados lá do Egito. E na medida que eles iam andando no deserto, durante o dia, meus irmãos, uma nuvem estava protegendo eles por causa do sol, e à noite também uma nuvem protegendo eles por causa do frio. Bem verdade, meus irmãos, esta nuvem aqui, ela representa a presença de Deus, ela representa a mão de Deus. Então o povo estava trilhando, caminhando no deserto durante o dia e durante a noite, e a presença de Deus estava guiando eles, a mão de Deus estava guiando eles, Deus estava protegendo, Deus estava guardando, dizendo: vocês não estão só nessa trajetória, vocês não estão só nesta caminhada. Isso implica dizer que Deus cuidava deles durante o dia, mas Deus também cuidava deles durante a noite. Hoje não é diferente, nós estamos nesse deserto da vida, nós estamos nessa trajetória caminhando também. E essa nuvem, meus irmãos, representa hoje a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também está nos conduzindo de dia e de noite. A presença, meus irmãos, no Velho Testamento era real, verdadeira. Eles percebiam, meus irmãos, aquela nuvem guiando eles. Hoje não é diferente também. Nós estamos percebendo, sem sombra de dúvida, que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo está no nosso meio, está nos guiando de dia e de noite. Enquanto nós estamos trabalhando, o Espírito Santo está na nossa vida. Enquanto nós estamos à noite trabalhando ou dormindo, o Espírito Santo, que representa a presença de Deus, também está na nossa vida. Quem pode dizer glórias a Deus por isso? Da mesma forma que Deus cuidava, meus irmãos, no Velho Testamento do seu povo, Deus também está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando de você. Então é motivo de nós glorificarmos a Deus, é motivo de nós exaltarmos o nome do Senhor. Assim como Deus se manifestava no passado, Deus também está se manifestando no presente na nossa vida. Aleluia! Agora, meus irmãos, de uma forma diferente, porque o povo via, meus irmãos, a nuvem durante o dia e a nuvem durante a noite, só que o povo não sentia esta nuvem dentro da sua alma. Hoje é diferente, meus irmãos, nós estamos sentindo sim a presença do Espírito Santo de Deus 24 horas, é de dia e à noite, de noite e de dia, e nós estamos também sentindo que esta nuvem está sobre a nossa vida. Quem pode dizer glórias a Deus? No Velho Testamento eles só viam, meus irmãos, mas não sentiam o que nós estamos sentindo. Mas através da morte de Jesus Cristo, através da ressurreição de Jesus Cristo, o véu se rasgou e hoje nós temos acesso à presença do Senhor, e o Espírito de Deus, a presença de Deus, essa nuvem de Deus está em nós agora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como é lindo, meus irmãos, trabalharmos no campo da tipologia. Eu acho lindo aqui o capítulo 10. E todos passaram pelo mar. O que significa isso, meus irmãos? O povo sai do Egito, e antes deles passarem pelo mar, meus irmãos,
eles ainda continuavam como se fossem ainda escravos. Eles não tinham ainda a liberdade. Eles só passaram, meus irmãos, ter liberdade, preste atenção nisso, após eles passar pelo mar. Porque depois que eles passaram pelo mar, logo em seguida, Faraó e o seu exército tentou passar pelo mar, mas o mar destruiu eles. A partir desse momento, meus irmãos, bate-se o martelo da liberdade do povo. O povo de Israel, a partir desse momento, passou a ter liberdade. O que isto implica dizer? Nós estávamos lá no Egito, no mundo, mas a partir do momento que nós passamos pelo mar, ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós passamos pela água do Espírito, e a partir do momento que nós passamos pela água do batismo, meus queridos irmãos, também nós passamos a vivermos em liberdade. Quem pode dizer glória a Deus? Porque na morte de Cristo, meus irmãos, nós morremos, e na ressurreição de Cristo também nós ressuscitamos. Então, quando o povo passou pelo mar, meus irmãos, o povo adquiriu liberdade. Quem pode dizer glória a Deus? Quando nós passamos pelo batismo, quando nós morremos em Cristo Jesus também, nós passamos a sermos uma nova criatura, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então existe o antes e existe o depois. O povo de Israel só passou a respirar liberdade, meus irmãos, a partir do momento que eles perceberam que Faraó e o seu exército tinha sido destruído. A partir daquele momento eles começam uma nova novidade de vida. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós passamos pelo mar. Quando nós fomos batizados nas águas também nós passamos pelo mar. E agora, meus irmãos, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo diz assim: quem está em Cristo, ou seja, passamos pelo mar, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E todos foram batizados em Moisés. Moisés, meus irmãos, é o tipo de Cristo. Moisés foi o grande líder que conduziu Israel para uma terra da promessa. Quem é o maior líder de todos os líderes? Jesus. Então, meus irmãos, Moisés aqui representa Jesus, e todos foram batizados em Moisés. Todos nós também fomos batizados em Jesus. Agora, na nuvem e no mar. Digo assim, batizados, vamos lá, batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, todos passaram a seguir os mandamentos em obediência a Moisés. Da mesma forma, todos nós fomos batizados em Jesus e passamos a obedecer o Senhor Jesus. Todos eles foram batizados, meus irmãos, na nuvem, ou seja, na presença de Deus. Todos também foram batizados, meus irmãos, no mar. Assim como eles passaram no mar, foram batizados no mar, a gente também foi batizado nas águas. Na nuvem aqui representa o batismo no Espírito Santo. Então a igreja, ela é batizada no Senhor Jesus na morte. A igreja, meus irmãos, é batizada no Espírito Santo, e a igreja também é batizada sobre as águas. Quem pode dizer glórias ao nome de Jesus? Então, assim como o povo foi batizado em Moisés, nós fomos batizados em Jesus na morte. Assim como o povo foi batizado na nuvem, que representa a presença do Senhor, da mesma sorte nós fomos batizados no Espírito Santo. Assim como o povo foi batizado no mar, assim também nós fomos batizados nas águas. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe bem, meus irmãos, que tudo isso foi escrito, aconteceu para a nossa edificação. Quando você lê no Velho Testamento, entenda, meus irmãos, que vai refletir no Novo Testamento. E todos comeram do mesmo manjar espiritual.
Que manjar foi esse, meus irmãos? Um período de 40 anos. Que manjar foi esse? O maná. O maná, meus irmãos, representa Cristo. O maná representa o quê? Todos os dias o povo se alimentava do maná. Todos os dias a igreja de Cristo nesse deserto, caminhando para Canaã celestial, também está se alimentando de Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? E aqui o escritor Paulo diz aqui, manjar espiritual. Aquele maná que descia, meus irmãos, todos os dias, era Cristo. Cristo todos os dias visitava. Se lembra lá no começo, que Deus visitava, meus irmãos, Adão todos os dias? Exatamente para Adão ser alimentado. E no deserto não foi diferente. Deus, meus irmãos, Jesus vinha através do maná para alimentar o povo todos os dias. E todos os dias também Jesus vem no meio da igreja. Todos os dias Jesus anda no meio da igreja. Todos os dias nós estamos sendo alimentados pelo Senhor. Sabe aquela alegria que tu sente na tua casa? É a visita do Espírito Santo de Jesus. Sabe esse prazer quando você vem para a igreja? É Jesus te visitando. Sabe quando você diz glória a Deus, você ouve um hino, você chora, você se emociona? É porque Jesus também está vindo para alimentar você. Também é o maná espiritual que Ele está nos dando todos os dias nesse deserto. Quem pode dizer glórias a Deus? E todos comeram do mesmo manjar espiritual. As crianças comiam do manjar, os adolescentes, jovens, senhoras e senhores, todos comiam do manjar espiritual, do maná. Todos na igreja se alimentam também. A palavra, meus irmãos, ela está no sentido horizontal, vertical e horizontal. Vertical porque vem de Deus, horizontal para a igreja. As crianças são alimentadas, você é alimentado, eu sou alimentado, todos nós somos alimentados todos os dias. Ou seja, esse manjar é o próprio Jesus que nós estamos sendo alimentados. Quem pode dizer glórias ao nome do Senhor? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Existe, meus irmãos, uma lenda, não sabemos se é verdade, mas existe, meus irmãos, muitos artigos dos hebreus, dos judeus, que a pedra que jorrou água, preste atenção, isso aqui é uma conjectura, a pedra que jorrou água, essa pedra, meus irmãos, andava com o povo de Israel. Por que muitos acreditam que essa pedra que Moisés feriu, ela andava? Porque o texto diz aqui, e seguia eles, e essa pedra era Cristo. Isso não quer dizer, não temos comprovação, nenhuma veracidade, é só um campo, meus irmãos, de ideias que nós estamos trocando aqui, mas tudo dá para entender que realmente a pedra seguia, porque eles estavam trilhando pelo deserto. E aonde era que esse povo bebia água todos os dias, meus irmãos? Segundo muitos historiadores, que essa pedra que Moisés feriu, meus irmãos, essa pedra andava no meio do povo de Deus, sempre jorrando água. Assim como o maná vinha todos os dias, a pedra também jorrava água. Isso aqui é só uma conjectura. Eu não sei, irmã Patrícia, como era que eles bebiam água todos os dias, mas o texto diz aqui que a pedra o seguia, e a pedra era Cristo. Todos os dias, meus irmãos, graças a Deus, que o Senhor está saciando a sua igreja. Quem pode dizer glória a Deus? Cristo, meus irmãos, é a pedra. Nós estamos bebendo desta água. Você vem na igreja porque você tem sede. Você tem sede de ouvir a palavra.
você tem sede de justiça, você tem sede de servir a Deus, você tem sede de ir para o céu. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo levanta as mãos. Por quê? Porque você tem sede. Pastor, mas eu sinto que eu estou fraco, eu sinto que eu não oro tanto como eu gostaria de orar. Só que na sua alma você tem sede. Quem que gera essa sede? É o Espírito Santo de Deus. E quantas vezes nós chegamos aqui na igreja, meus irmãos, sedentos mesmo, e a gente volta para a nossa casa, meus irmãos, saciados através da pedra que é Cristo, através da água que está jorrando nesse deserto. Você pode levantar as mãos e dizer glórias ao nome de Jesus. Aleluias. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Interessante que Paulo vai colocando em pauta, meus irmãos, dentro do campo da figura, da tipologia bíblica. Só que Paulo agora, meus irmãos, vai exortar a igreja. Ele vai explicar, meus irmãos, fatos e casos que aconteceram no deserto, que não era para ter acontecido, se o povo não tivesse desobedecido. E na medida que o povo desobedeceu, apareceu as coisas. Eu pergunto para os irmãos, esse Deus que operou lá no passado, ele continua sendo o mesmo Deus, meus irmãos? Sim ou não? Diz a palavra de Deus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é interessante que a gente observa aqui, a gente vai observar, que Paulo, meus irmãos, vai trazer aconselhamento para a igreja atual, para a igreja não entrar pelos caminhos dos erros pelos quais Israel lá atrás cometeu. E quando eles cometeram seus erros que não era para ter cometido, meus irmãos, sofreu a nação. Percas e perdas, meus irmãos, de formas grandiosas aconteceram no meio do povo de Deus. Observe bem, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Eles estavam andando debaixo da nuvem, estavam bebendo da água, estavam degustando do maná todos os dias. Três coisas aqui, meus irmãos, visíveis diante dos olhos de Israel. Primeiro, nuvem. Diga comigo, nuvem. Todos os dias, meus irmãos, eles estavam vendo o quê? A nuvem. De dia e de noite. Todos os dias, presbítero Júnior, eles estavam presenciando o quê? O maná. Todos os dias. Todos os dias eles estavam bebendo da água que era Jesus. Todos os dias. Três elementos aqui, meus irmãos, visíveis aos olhos de Israel. Diga comigo, nuvem, maná e água. Hoje, meus irmãos, a gente não consegue ver essa nuvem de forma visível. A gente não consegue ver essa água de forma visível. A gente não consegue ver o maná de forma visível. Porém, a nuvem está entre nós. O maná está entre nós. E a água também está entre nós. Aí Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas aqueles que creram. Vocês sabiam, meus irmãos, que a nossa fé, ela é muito mais profunda do que a fé de Israel? Vocês sabiam que nós cremos mais, meus irmãos, do que os nossos pais do passado? Vocês sabiam que nós temos mais comunhão com Deus do que os nossos pais do passado? Sim, meus irmãos, porque eles presenciavam, meus irmãos, viam com seus olhos e ainda murmuravam,
ainda, meus irmãos, levantava altares a outros deuses, ainda se desviavam, meus irmãos. E a gente não precisa se desviar, a gente não precisa sair da igreja, a gente não está vendo nada disso, porém nós estamos crendo que a nuvem está entre nós, que o maná está entre nós e que a água também está entre nós. Aleluia! Mas muitos deles desagradou, a maior parte desagradou, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Ou seja, Deus não se agradou, eles não acharam graça da maior parte. Isso implica dizer que mais de 50%, maior é acima de 50%, não é isso, presbítero Adair? Mais de 50% da população de Israel, da nação de Israel, não agradou o Senhor, diácono Wellington. Pelo que foram prostrados no deserto. Isso aqui é Novo Testamento, não é Velho Testamento. E Paulo está trabalhando aqui no campo da tipologia, mostrando o passado e mostrando o presente. Muitos deles caíram no deserto. Por que caíram no deserto? Primeiro ponto, digam comigo, desobediência. Segundo ponto, murmuração. Segundo ponto, murmuração. Em vez deles obedecer, eles acabavam desobedecendo. E toda desobediência vai causar o que, meus irmãos? Uma murmuração. Todo murmurador é desobediente. E todo desobediente também se torna um murmurador. É aqui que está o perigo. E todas as vezes que o povo desobedecia e murmurava, era no sentido para com Deus e para com a liderança. Você pode observar. Todas as vezes que o povo, meus irmãos, desobedecia e murmurava, primeiramente eles verbalizavam palavras para Deus. E logo em seguida eles verbalizavam palavras para o líder. E eu abro aqui um parênteses, nós precisamos termos muito cuidado, meus irmãos, para nós não murmurarmos e desobedecermos a Deus, ferir a Deus, e logo em seguida também ferir a liderança. Vocês podem observar, leia a Bíblia que vocês vão entender a trajetória. Todas as vezes eles questionavam Moisés: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Para que nós viéssemos morrer aqui, melhor dizendo? Mas antes nós estivéssemos lá no Egito. Aí eles feriam a Deus e eles também feriam a liderança. Nós possamos termos muito cuidado, meus irmãos, para nós não ferirmos a Deus e ferirmos a liderança também. E muitos deles, meus irmãos, caíram no deserto, porque desagradou o Senhor através da desobediência e através da murmuração. Já no versículo, meus irmãos, de número 6, diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, ou seja, em modelo. Essas coisas foram escritas, foram feitas para servir de quê? De exemplo. Se eu ver, meus irmãos, alguém caindo no buraco, eu vou cair no buraco também? Se eu vou dirigindo, meus irmãos, o meu carro, e de repente eu vejo, meus irmãos, uma placa dizendo assim: cuidado, trabalhadores na pista, eu tenho que fazer o que? Reduzir
a velocidade do carro. Caso, meus irmãos, se eu não reduzir a velocidade do carro, eu vou colocar em perigo a vida dos trabalhadores que estão trabalhando na pista, e vou colocar também a minha vida também em perigo, meus irmãos. Então, exatamente isso que Paulo está sinalizando para a igreja. Olha, isso aqui foi escrito para a nossa vida, isso aqui foi escrito para o nosso exemplo, para que aquilo que eles fizeram, que nós não venhamos fazer. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. E estas coisas foram-nos feitas em figura, ou seja, exemplo, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então Israel, meus irmãos, de vez em quando eles cobiçavam as coisas mais, as coisas malignas, as coisas que não agradavam a Deus. Deus falava para eles não fazer aquilo e eles acabavam fazendo. Já no versículo 7, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Israel, meus irmãos, foi chamado para adorar um único Deus verdadeiro, assim como também a igreja foi chamada para adorar um único Deus verdadeiro. Mas infelizmente, meus irmãos, Israel na trajetória se envolveu com os moabitas. Israel, meus irmãos, os filhos de Israel casaram com as moabitas, e eles trouxeram, meus irmãos, maldição para dentro da nação de Israel. Jugo desigual. E eu abro aqui um parênteses, nós temos falado muito isso na igreja. Cuidado, jovens, com o namoro, com pessoas que não professam a mesma fé. Cuidado, jovens. Você é da igreja e de repente começa a se engraçar do lado de um jovem católico. Os pais são católicos, ele é católico, beija no santo, anda de joelho, carrega uma casa de tijolo na cabeça, puxa a corda da santa, só porque ele é engraçadinho. Na igreja, a escassez é muito grande de jovens, e tem alguns jovens que são mole, né, meus irmãos? Deixa os jovens escapar. O que acontece? Se envolvem, irmã Alice. Se envolvendo, ele é o cabeça. Essa novela eu já vi Diácono Leonardo se repetir muitas vezes nos campos pelos quais eu já passei. Eu cheguei com uma jovem da igreja, uma jovem abençoada, e disse: não se envolva com esse jovem. Os pais avisaram ela, mas ela colocou na cabeça que ela disse que ia ganhar ele para Jesus. Isso é moabita, meus irmãos. Não tem aliança com Deus, não tem pacto com o Senhor. O que acontece? O que aconteceu? Ela acabou saindo da igreja, ficou grávida, veio a criança, e ficou aquela guerra dentro da casa. Ela dizia: vamos para a igreja. Não, você me conheceu na igreja católica. E chegou o período de batizar a criança, os pais levaram a criança para batizar na igreja católica. O que é isso? Jugo desigual. Moabita.
Eu tenho ensinado na igreja, e muitas vezes, meus irmãos, a gente percebe que os pais liberam, fica à deriva. Você que é pai, você que é mãe, eu acho de grande relevância quando o Odair, de vez em quando ele fala, eu já disse para minhas filhas, vocês podem casar com quem vocês quiserem, mas que sejam crentes, que professam a mesma fé, ainda que seja pardo, negro, branco, gordo, magro. A irmã Janina balançou a cabeça, não, preconceito com gordo, irmã Janina? Mas que seja o que, meus irmãos? Crentes. Quem pode dizer glória a Deus? Se a gente casando, meus irmãos, com uma crente, você que casou com uma irmã, hoje ela serve a Deus, já tem as dificuldades, sim ou não? Imagine casar, se ajuntar com uma pessoa que não professa a tua fé. Aí muitas vezes as irmãs estão na igreja pagando um preço, mas paga um preço, não é verdade, irmãs? Paga um preço porque o marido não quer nada. Então a probabilidade pode até dar certo, mas é 0,0. O que aconteceu? O povo de Israel, meus irmãos, fizeram aliança com os moabitas. E eles começaram, meus irmãos, se casar, se ajuntar com as moabitas. E começaram a se divertir. E a prostituição corria solta no meio do povo de Israel. E eles trocaram adoração a Deus, e isso no deserto ainda. Trocaram adoração a Deus e começaram a levantar imagens de esculturas, ídolos. E o povo começou, meus irmãos, a adorar. A ira de Deus foi tão grande que Deus disse assim: vou pesar a mão, porque eu tenho promessa na vida do meu povo. O povo ainda não tinha 40 anos que estava no deserto. Não era no período dos juízes, não era no período dos reis, era no período de Moisés, já estava acontecendo isso, meus irmãos. Deus teve que pesar a mão, começando, meus irmãos, com os líderes, e disse: cada cabeça, cada chefe, vocês vão enforcar. Aí o povo ficou, meus irmãos, apavorado. Aqueles que estão adorando imagem de escultura, vocês vão colocar no sol e vocês vão enforcar eles. Aí o povo entrou em parafuso. Quem quer morrer enforcado, meus irmãos? Quando perceberam que o primeiro foi enforcado, o segundo foi enforcado, o povo caiu de joelho, chorando, dizendo: tira essa praga do nosso meio. E só num dia, diz a palavra de Deus, que 23.000 israelitas caíram no deserto. É muita gente, sim ou não, meus irmãos? Porque eles levantaram altares a deuses estranhos e se envolveram com pessoas que não eram para se envolver. Quando o pastor, meus irmãos, dá conselho para os jovens, dá conselho para vocês, não é para o seu mal, não. O pastor está aqui para conduzir o rebanho para entrar na Canaã celestial. E não é de qualquer forma não, meus irmãos, que nós vamos entrar. Quando eu for apresentar as ovelhas para o Senhor, após o arrebatamento, que eu vou prestar conta, o Senhor vai me chamar para prestar conta,
Eu quero ter alegria, meus irmãos, de apresentar a irmã, o irmão, e dizer: está aqui na presença do Senhor, obedeceu, ouviu a palavra, está seguindo e hoje está aqui juntamente comigo. Levanta as mãos e diga: glórias ao nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, eles também desobedeceram quando eles disseram: a nossa alma detesta esse pão miserável. Exatamente isso que o texto diz aqui, no versículo de número 8: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Verso 9: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Como é que a gente tenta a Deus, meus irmãos? É quando a gente começa a murmurar, espraguejar, desconsiderar aquilo que Deus está nos abençoando, nos proporcionando. Chegaram a um ponto, irmã Diana, que o povo disse assim: a nossa alma detesta esse miserável pão. Nós não queremos mais maná, não queremos mais se alimentar de maná, nós queremos comer carne. Olha, nós queremos é carne. Ah, vocês querem carne? O Senhor mandou carne para eles, que eles comeram tanta carne que a carne começou a vazar pelos narizes, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. Você não quer carne? Vou mandar carne para vocês. A nossa alma detesta esse pão miserável. Tenhamos cuidado para não entrarmos pelo caminho da murmuração. Paulo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se você ainda não tem uma moto, mas tem uma bicicleta, dê graças a Deus. Se você tem uma moto, ainda não tem um carro, dê graças a Deus. Se você tem um carro e quer ter outro carro, dê graças a Deus pelo teu carro. Vai chegar o momento, tudo tem um momento certo. Se você ainda está morando de aluguel, não abra sua boca para você dizer que vida miserável é essa, vivendo de aluguel. Tem gente que está vivendo debaixo de uma ponte. E o que dizer das pessoas que estão vivendo, meus irmãos, ou vegetando nos hospitais, nas UTIs, entubadas? Você todos os dias tem o pão de cada dia na sua casa, tem um bife do olhão, tem um peixe, tem um açaí. Que coisa boa, meus irmãos, é açaí. Os irmãos acharam graça aí. Paraense, meus irmãos, principalmente da nossa região do Baixo Tocantins e no Marajó, dificilmente a gente vê alguém, meus irmãos, em extrema na pobreza, porque tem bolsa disso, bolsa daquilo, tem peixe, tem caça, etc, etc. É diferente dos nossos irmãos no Nordeste, que até a água é escassa. Mas deixa eu dizer uma coisa: pense num povo de fé, são os nordestinos também, quando aceita Cristo como Salvador. Cuidado para nós não murmurarmos, meus irmãos, porque quando a gente murmura, nós vamos abrir brechas. Para quê, pastor? Para as serpentes. Quando o povo, meus irmãos, murmuraram e disseram: a nossa alma não aguenta mais, detesta esse miserável maná, esse miserável pão. Aí feriu o coração de Deus, tocou, meus irmãos, nas meninas dos olhos de Deus. O maná era Cristo. O povo, meus irmãos, estava rejeitando a Cristo. Por que acontece, meus irmãos, tantas e tantas guerras, tantas e tantas catástrofes,
na região da Arábia, na região da Palestina, porque o povo rejeitou Cristo. Os judeus rejeitaram Cristo. Esses dias eu assisti, meus irmãos, as crianças brigando com uma irmã que estava pregando a palavra de Deus, falando, só Jesus salva. E as crianças judeus começaram, meus irmãos, a agredir os irmãos naquele momento, dizendo, Cristo não existe, isso é mentira, isso é engodo, isso é invenção. E nós sabemos que Cristo está vivo. O próprio Jesus disse, eu vim para os judeus, mas eles não receberam, mas todos aqueles que o receberam, eu dei-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, aqueles que creem em mim. Aleluia! E quando o povo rejeitou o maná, o povo abriu brecha, oportunidade para as serpentes ferir o povo. E começou a ferir as crianças começaram a cair pelo chão. Os anciões começaram a cair pelo chão. As mulheres começaram a cair, o povo começaram a cair. Serpentes abrasadoras, serpentes venenosas entre o povo de Israel. Serpente, meus irmãos, correndo para um lado e para o outro. Era muitas serpentes. E o povo caindo, tombava um, tombava outro, tombava um, tombava outro. Até as crianças inocentes também. Aí o povo reconheceu. Todas as vezes, quando o povo entrava na prova, o povo reconhecia. Moisés, ora ao Senhor, para Deus ter misericórdia, para Deus usar de misericórdia, porque pecamos contra ti e contra Deus. Ora ao Senhor para que Ele retire as serpentes abrasadoras que está entre nós. E Moisés teve que fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e aqueles que olhavam para a serpente de bronze, conseguia ver, meus irmãos, a serpente de bronze, eles eram curados, eles eram restaurados, e o Senhor retirou as serpentes. Quem pode dizer glórias ao nome do Senhor? E Paulo, meus irmãos, encerra dizendo assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Digam comigo, esta mensagem, ela é atual, ela é para os nossos dias. Já no versículo, meus irmãos, 11, versículo 10 diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Diga assim: quem murmura vai ser destruído pelo destruidor. Quem murmura, meus irmãos, entra no campo da murmuração, vai andar de mãos dadas com o murmurador. Não murmure, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E Paulo escreve: meus irmãos, tudo isso aconteceu. Isso veio como aviso para cada um de nós, que já estamos esperando, aleluias, a chegada do Senhor. Já estamos prestes aos fins dos séculos. Diga glórias a Deus. Quem está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo? Então não murmure, não desobedeça. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos continuar nesse deserto espiritual, andando, caminhando, porque um dia nós estaremos na Canaã celestial, meus irmãos. Somente aqueles que não desobedecerem e não murmurarem não vão tombar, não vão ficar no deserto, não vão ficar, mas quando a trombeta soar,
nós iremos deixar esse deserto espiritual e vamos para Canaã celestial. Quem tem essa certeza, dar um brado de glória a Deus nessa noite e diga um amém. Que você possa guardar esta palavra no seu coração. Levante sua mão e diga: obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Senhor. Digam graças a Deus.